Uma boa noite a todas e todos. Eu sou o Carlos Santana, professor e pesquisador. Estamos iniciando mais uma live aqui no canal Cinema Sem Limites. O filme A Dama da Zona, né, do Odi Fraga, é de 1979, né, vai ser o nosso objeto de análise. E as personagens que serão nosso enfoque serão a garota de programa Esmeralda, né, e a mãe que se torna a garota de programa chamada Juliana, né? Portanto, Esmeralda e Juliana são as duas personagens centrais no filme do Odi Fraga, creio eu, né? Sendo que a primeira personagem é a protagonista do filme, né? Ela interage com essa segunda personagem, que é a Juliana, na medida que ela vai transformando a vida da Juliana. Então, um outro apontamento aqui importante ser esclarecido é de que essa questão da feminilidade, do feminino, aqui vai ser entendida numa perspectiva do feminismo radical, do feminismo existencial também, né? Que compreende o feminino como um tema inserido no campo da cultura. Olha só essa frase: o feminino é um tema inserido no campo da cultura. Portanto, ele deve ser tratado como uma construção simbólica e não uma ocorrência natural, né? E não algo a priori, inato ao sujeito, que nasce com o sujeito, né? Assim, se observa que ser mulher, ou ser homem, né, como dizia Simone de Beauvoir, são processos ligados muito mais às representações do que propriamente as características genéticas e biológicas de cada um. Mas em especial a Simone de Beauvoir. Inclusive, eu tenho uma citação aqui dela que corrobora o que eu acabei de dizer aqui para vocês. A citação dela é a seguinte: abre aspas. Existem diferenças genéticas, endócrinas, anatômicas entre a fêmea humana e o macho, mas não bastam para definir a feminilidade. Esta é uma construção cultural e não um dado natural. Ninguém nasce mulher, as pessoas se tornam mulher. Ninguém nasce homem, as pessoas se tornam homem. Também a virilidade, né, não é dada desde o início. Então, diante dessa perspectiva, pode-se entender a questão da feminilidade como algo que perpassa as representações sociais, né, que são reproduzidas a partir de procedimentos da comunicação. Então, as referências simbólicas, para ancorar significados a essas características ditas femininas, são construídas na cultura e não são dadas a priori, né? Então, portanto, isso denota um processo de caráter sociocultural, né? E dentre esses meios de comunicação, né, no sentido de que o feminino, né, é algo que passa pelas representações sociais que são produzidas na comunicação, o meio de comunicação, né, objeto de nosso estudo é o cinema. E o cinema pode sim ser entendido como uma ferramenta de caráter ideológico. Porque o cinema, gente, produz os significados que são necessários para criar a estrutura que auxilia na composição do imaginário de todos nós. O cinema age como um horizonte simbólico para a sociedade. Mas curioso, gente, que ao mesmo tempo o cinema também é um reflexo da sociedade. Olha só. Onde as construções culturais são exibidas, reforçadas e até questionadas. Então, sendo o cinema um campo de construções simbólicas, de representações sociais e também de reflexo de uma sociedade, o cinema brasileiro provocou a tradicional sociedade brasileira na década de 70, né? Com a inserção desses filmes eróticos no mercado, com o surgimento da pornochanchada. E nesse caso, o cinema era reflexo da sociedade ou era o agente simbólico social? Então fica essa questão aí para vocês, né? Para nós. Apesar das críticas, gente, as salas de cinema, na época das pornochanchadas, lotavam, mesmo ela tendo um nome que foi um nome pejorativo, que acabou colando, digamos assim, né?
Cada exibição de um filme da pornochanchada lotava os cinemas, né? Os filmes, né, obviamente, por sua vez, mostravam mulheres nuas, mulheres livres, sexualizadas, né? As pornochanchadas também exibiam o adultério, a traição, a contravenção, o que chamava a atenção do público, né? E vale ressaltar também, gente, que esse período, né, das pornochanchadas foi um período de cinema popular. Por quê? Porque os ingressos eram muito baratos. Havia muito cinema, sobretudo cinema de rua. Então as pessoas estavam na rua, pronto, vou entrar no cinema. Ia no cinema. Não precisava entrar no shopping, entrar num ambiente absurdamente elitizado para ir até o cinema, né? Os cinemas estavam ali, nas ruas, né? Esses mesmos cinemas que geravam empregos, né? Desde as filas, né? Com as filas que eram enormes, né? Então ali havia ambulantes que vendiam pipoca na fila, né? Vendiam bebidas e assim por diante, né? Isso favorecia a fomentação da pornochanchada, mas ia daí até os grandes diretores, né? Os donos das salas de exibição, digamos assim, né? Porque o ecossistema do cinema é isso aí. Ele leva em consideração tudo. Desde o lanterninha lá, do vendedor de pipoca, até o dono da sala de exibição, né? Então, essas correlações todas, né, elas favorecem a construção de um movimento, né? Mas as pornochanchadas não se restringem apenas a mulheres nuas, né, e cenas sexualizadas, né? Por que não? Porque muitos desses filmes questionavam a pobreza, questionavam a miséria, questionavam os conflitos humanos, né? Questionavam o machismo. E o Odi Fraga foi um dos diretores de pornochanchada que buscaram isso, que foram além da nudez, né? Mostrando problemas e contradições da sociedade brasileira. Havia ali a reivindicação da liberação sexual, né? Havia uma crescente, né, exploração do erotismo como fonte de inspiração artística, né? Então, sexo e sexualidade na mídia nacional dos anos 70, que esse nome pornochanchada, você tem o porno ali, né? Que as pessoas digam, mas ali é só sexo, só sacanagem, né? Aquilo é sexo explícito, né? Só que essas pessoas estão redondamente enganadas, né? Porque nessa década de 70 que surge a pornochanchada, elas eram controladas pelos censores da ditadura. Então cenas de sexo explícito no cinema não eram permitidas. Só foram permitidas após 1981, né? Quando nós fomos nos aproximando da redemocratização, né? Quando se iniciou esse processo de abertura política, gente. E aí a pornochanchada entrou junto. Aí entrou junto. Mas até então era proibido. A sensualidade na pornochanchada era sugerida, mas não era exposta. Isso não é diferente com o filme em questão, porque nele as cenas com nudez, ou cenas de insinuações, são poucas. Então o público da pornochanchada, em sua maioria homens, né? Eles iam ao cinema em busca de cenas de sexo, de cenas de nudez, né? E quanto mais atraente fosse o título e o cartaz, uma coisa era certa, mais bilheteria o filme tinha, né? Então os títulos dos filmes, para vocês terem uma ideia, né? Eu trouxe alguns, só alguns, dentre vários, né, filmes produzidos, mas os títulos dessas películas remetiam sim ao erotismo, né? E também eram comuns os trocadilhos, as frases com duplo sentido para atrair o público para as salas de cinema. Então você tinha Gisele, que era uma referência ao filme Emanuele, você tinha Banana Mecânica, você tinha o filme Rabo, a Missão, que era uma menção ao filme Rambo, a Missão. Você tinha Gemidos e Sussurros, que era uma referência ao filme Gritos e Sussurros, do Bergman. E você tinha A Viúva Virgem também. Então, vários trocadilhos e referências haviam ali. Então, isso tudo fazia um envolvimento com o público, né? Não era aquele cinema, mas aquele cinema sério, sociológico, intelectual do cinema novo, né? Aqui havia uma aproximação. Esse cinema abraçava o público de fato. Tem a questão dos cartazes também, né? Porque outro apelo com conotação sexual eram os cartazes desses filmes, né?
Por quê? Porque tinham sempre mulheres em poses eróticas, né? O cartaz do filme A Dama da Zona, por exemplo, que é o filme que a gente está analisando agora, ele exibe a personagem Esmeralda, né? Que na verdade é a atriz Marlene Silva, e sugere que o espectador irá encontrar cenas de sexo explícito no filme. Então, apesar, gente, desses cartazes sugerirem cenas com sexo, o espectador não vê cena de sexo, né? E dentre as cenas erotizadas no filme A Dama da Zona, eu analisei 3 filmes, encontrei 3 cenas que insinuam o ato sexual, mas em todas elas o personagem masculino tá com alguma parte de vestuário. Ou ele tá com uma cueca, ou ele tá com uma calça, né? Tem uma outra cena que insinua o sexo oral, para quem assistiu o filme, né, também, né? Uma cena muito divertida, né? Mas também não é mostrado de fato. Muitas outras cenas exibem os seios das mulheres, né? Mas fica nisso, né? E há apenas um nu frontal no feminino no filme, pelo menos que eu identifiquei, que é uma cena onírica. Se trata da imaginação num personagem. Olha só, portanto, essa insinuação, ao invés da revelação do ato sexual, ela forma a concepção da pornochanchada, que é essa curiosidade, e não o ato explícito. E um outro ponto comum entre esses filmes de pornochanchada, que vale ressaltar, é o humor, gente. Porque é uma herança das chanchadas, né? Esse humor que está inserido nas cenas eróticas, sobretudo nas cenas eróticas, né? Porque a pornochanchada vem do cinema marginal, então ela carrega essa característica de humor que tinha no cinema marginal, que era uma referência clara às chanchadas, né? E elas aparecem muito em cenas de sexo, né? Para quê? Para amenizar, né? Amenizar a cena com certos risos. No filme Dama da Zona é muito comum que as cenas de sexo, né? Elas tenham esse componente do riso muito presente. Então as cenas são muitas vezes, as cenas de sexo, eu digo, são muitas vezes interrompidas por alguma situação cômica, né? Na cena do sexo oral, por exemplo, essa cena acaba com uma mordida, né? E o personagem sai de cena, né? Nos sonhos do personagem Fernão, né? Ele tem sonhos com a Esmeralda, é muito engraçado. E são sonhos com tentativas de se aproximar fisicamente da Esmeralda, mas no momento H de se aproximar da Esmeralda, aparece a mulher dele na frente, né? Que se chama Encarnação, né? Tem outra cena também que a mãe da personagem tá no mesmo ambiente assistindo a televisão enquanto tem a cena de sexo, né? Então a comédia na pornochanchada visava contornar, portanto, os censores da ditadura. Aqui eu tenho uma imagem do diretor do filme, Odi Fraga. Diretor, produtor, roteirista, intelectual, né? O Odi Fraga era conhecido como, na boca do lixo, como um intelectual. Todo filme ou quase todo filme do Odi Fraga, mesmo pornochanchada, tinha uma crítica. Tem uma atriz que participou de vários filmes das pornochanchadas, sobretudo dos filmes do Odi Fraga, que é a Nicole Puzzi. Ela também deve ser a atriz da pornochanchada mais conhecida, né? Mais famosa, né? Ela destaca num documentário chamado Boca do Lixo, a Hollywood brasileira. Ela destaca uma atuação dela em que o Odi Fraga colocou uma cena dela, né? Em que ela morria enforcada, né? Como uma referência aos mortos no porão da ditadura, né? E ela complementa dizendo que o Odi estava na Boca do Lixo por opção, porque ele era professor, ele foi professor, ele tinha trabalhado na TV Cultura, podia estar trabalhando na TV, né? Mas estava na Boca do Lixo por uma questão ideológica também, né? Ele começou muito cedo a carreira como roteirista na década de 60, no início dos anos 60, né? E o primeiro filme dele como diretor foi iniciado em 1962 e concluído só em 67, né? E de 1967, né, até os próximos 20 anos, ele lançaria dezenas de filmes de pornochanchadas na Boca do Lixo. E não só pornochanchada, né? Porque nem tudo ele é pornochanchada, né? E também ele ia escrever vários e vários roteiros para outras dezenas de filmes, né?
Então, o Fraga era considerado ali um cara culto, né, pelos seus colegas de profissão, né, porque ele inseria nos seus filmes, mesmo porno chanchadas, críticas à sociedade muito fortes e muito criativas também, né. Aqui eu trouxe uma imagem que com o dizer cinema novo, né, e com o nome de alguns diretores que são os principais representantes do movimento, como o Glauber Rocha, o Cacá Diegues, o Rui Guerra, o Nelson Pereira dos Santos. Mas por que eu estou fazendo uma referência ao cinema novo aqui? Porque esse filme, gente, bom, o cinema novo, então ele é considerado, né, pelo menos no exterior, o principal movimento cinematográfico brasileiro e um dos principais no mundo. Né? Nossa, Glauber Rocha é consagrado, né? Porque foi o primeiro movimento, né, que começou a filmar o povo brasileiro como ele realmente era, começou a filmar a pobreza, começou a filmar de modo mais experimental, com uma equipe técnica, com equipamentos técnicos muito mais reduzidos e, portanto, muito mais distantes de uma lógica hollywoodiana, que no Brasil se manifestava pelas produções da Vera Cruz, que tinham cenários incríveis, câmeras Mitchell, aquelas câmeras gigantes, aí pagavam vários assistentes só para empurrar a câmera, tinha toda uma equipe, né? Que era justamente para imitar o sistema hollywoodiano, que era sofisticado tecnicamente, né? Só que, portanto, a Vera Cruz acabava alienando os brasileiros da sua própria realidade, porque filmavam histórias hollywoodianas e não brasileiras. E com toda uma sofisticação técnica que não tinha a ver com a nossa realidade. Então, um país pobre, subdesenvolvido, que faz filme com altos recursos técnicos, se esse filme é brasileiro, já começa a colocar em dúvida, porque não tem muito a ver com a nossa realidade. E o cinema novo começou a fazer um cinema brasileiro, porque adequava a realidade da miséria, do subdesenvolvimento, desde os equipamentos, que eram muito simples, se fazia filmes com 6 pessoas, tipo Deus e o Diabo na Terra do Sol, foi feito com 6 pessoas e uma câmera a reflex, né? Que já era uma câmera mais leve, que não necessitava de assistentes para empurrá-la, bastava trocar o rolo ali e seguir filmando, né? Então os filmes tinham detalhes técnicos mais, digamos, mais arcaicos, sobretudo na questão da luz. Eles filmavam muito a luz do Nordeste, que era muito forte, portanto a luz estourava, o que podia passar a ideia de uma precariedade, mas era justamente o lado conceitual desse tipo de filme, né? Só que o cinema novo ficou muito intelectual, muito sociológico, nunca alcançou sucesso de bilheteria, nunca alcançou, exceto lá no seu finalzinho, que foi com o filme Macunaíma, que é um filme de 1969, se eu não me engano, né? Que inclusive eu tenho live aqui no canal sobre esse filme. Mas enfim, o filme A Dama da Zona é um filme em que o Odi Fraga satiriza o cinema novo, né? Satiriza o movimento porque ele insere uma prostituta empoderada, né? No centro da trama do filme, né? E debate a pobreza com temas que o cercam, né? E não mais com temas ligados ao Nordeste seco e isolado. Ou seja, o filme do Odi traz a falta da moradia, o problema da alimentação nos centros urbanos, a mortalidade infantil, a violência contra a mulher, enfim, não mais esse Nordeste seco e isolado. E o cinema novo no filme em questão, né, A Dama da Zona, ele é representado, se vocês perceberam isso no filme, estiveram atentos, ele é representado por 2 jovens que aparecem no filme ali na comunidade, que eles falam que eles estão chegando com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Só que os 2 rapazes são muito insensíveis com a pobreza. Eles chegam a ser burros. A Esmeralda, que é a prostituta, né, a central do filme, né, ela é uma mulher forte, independente, solidária, né? Mas a crítica mais forte do Odi Fraga fica no núcleo familiar, que é composto ali pela mãe, pelo pai, pelo filho, que tentavam sobreviver em meio à pobreza. Então é muito interessante como ele vai trazendo todos esses elementos, sofisticando um filme que dizem que é pornô chanchada. Né? Então nós temos essas 2 personagens, que é a Esmeralda, né? Que faz programas, e a Juliana, que é mãe, que depois faz
vai fazer programas também, né? Então a Esmeralda é uma mulher forte, é uma mulher independente, solidária e que faz programas, né? E inclusive é a protagonista do filme, né? A dama da zona. Olha só que subversivo, né? Não, é uma dama. Ela é uma dama. E por outro lado, a Juliana, gente, é uma mulher casada, tem um filho recém-nascido, né? E ela luta para sobreviver, né? Então, da protagonista ao núcleo, digamos que adjacente, todas as cenas do filme colocam em evidência a mulher, né? E obviamente que são mulheres criadas pelo Odi Fraga, né, que é um homem, né? E são vistas, né, no cinema por outros homens, né? Então a função cumprida, gente, pelos meios de comunicação e no nosso caso o cinema, né, como meios que reproduzem representações sociais, eles legitimam identidades e reiteram pontos de vista ideológicos, porque os meios de comunicação tornam-se instrumentos estruturantes de certas ideologias, né, que vão contribuir para uma lógica ou de dominação ou de emancipação, né? Então o Odi Fraga, mas eu já não sei se o Odi Fraga está moldado pelo cinema, né? Ou se o cinema seria um espelho do diretor e da sociedade em que ele se insere, mas o Odi Fraga sendo um homem, assim como a maioria dos realizadores da pornochanchada, ele retrata o feminino a partir de uma ótica masculina. E isso o quê? Reforça uma perspectiva estereotipada e objetificada da mulher, né? Mas não é o que eu acredito, mas pode passar essa ideia, né? Porque nós sabemos que foram os homens, né, os produtores das representações femininas existentes até hoje. Entendo eu que a teoria feminista no âmbito do cinema, né, ela procura demonstrar que esses estereótipos impostos às mulheres através da mídia funcionam como uma forma de opressão, né? Porque ao mesmo tempo que transforma ela em objeto, né, a anulam como sujeito e recalcam o seu papel social. Mas de fato não é o que ocorre no Odi Fraga, mas tem essa perspectiva também, né, que a gente tem que respeitar, né? E eu quero até, inclusive, nesse sentido, trazer uma próxima cena, um próximo frame, que é esse aqui, que está na tela. Nessa cena em que o personagem é interpretado pelo ator Canarinho, que era ator e humorista também, é uma cena que ele está espiando a Esmeralda no banho, né? Mostra mais uma vez o quê? O corpo da mulher objetificado, fetichizado, né? E o que isso faz? Isso reforça a ideia de que o desejo masculino deve ser guiado através do seu ímpeto voyeurista, né? Já que a nossa cultura difundiu essa ideia de que o corpo da mulher é um espetáculo a ser olhado pelo homem, né? Então a posição da câmera nesse filme, A Dama da Zona, ela é o ponto de vista do personagem Canarinho, como vocês podem ver ali no frame, sobretudo o último frame, que é o do banho, né? Que é uma câmera subjetiva, né? Onde ele observa a Esmeralda e também observa outras mulheres no banho, né? Por meio daquela abertura que ele faz no teto, né? Então o corpo da Esmeralda é erotizado, mas ela não é uma personagem impotente. Pelo contrário, ela é uma mulher forte, ela é protagonista do filme, ela é a dama da zona, né? Inclusive ela é referência para a comunidade que ela vive, para outras mulheres, né? Mas ali, de certo modo, ela permanece retratada como objeto do desejo masculino. E a Esmeralda vai se revelando, né, uma personagem complexa ao longo da trama, né? Uma personagem representada de modo ambíguo na narrativa, né? Porque se por um lado ela é protagonista livre, né, autônoma do filme, né? Por outro lado, ela é objeto dos homens, né? Como uma garota de programa no filme, né? E com o fetiche do olhar masculino na sala de cinema, também nesse sentido, né? Então a representação social, né, que eu estou querendo dizer aqui, ela é algo que se refere a uma série de proposições que possibilita que coisas, que pessoas sejam categorizadas, que sejam classificadas, né? E nós podemos entender a representação social sobre um objeto, né, ou sobre um assunto, também como uma polifonia de significados, né, que guardam em si pontos de vista simbólicos que são ligados a ideologias, né?
a preconceitos, né? Preconceitos sobre o cotidiano, né? Esse caráter de representações sociais é revelado especialmente, né, em tempos de crise, né? Em tempos de insurreição, né? Aqui eu tenho uma imagem da Juliana, né? Nesse frame recém havia acontecido o clímax do filme, que é quando o filho da Juliana falece, né? E esse ponto marca também a mudança da personagem. É dali em diante que a Juliana decide lutar contra as dificuldades financeiras, né? E entrar no mundo da prostituição. Então há uma transformação da personagem porque ela migra da figura idealizada, mais atrasada, dessa ideia de mãe, né? Para se tornar uma garota de programa, né? Porque essa ideia de mãe é frequentemente representada como um ser quase mitológico, né? Como um símbolo, né? Um símbolo que reitera a visão patriarcal. A transição de mãe para garota de programa é a passagem de um ser, né, não sexualizado e idealizado, né, por meio de um estereótipo, né, que mostra desprovido de qualquer tipo de desejo, né, para uma mulher sexualizada, mas ao mesmo tempo moralmente inaceitável, porque a Juliana é casada, né? Então a passividade está presente na personagem, na Juliana, até o ponto da virada, quando ela deixa de ser passiva, né? Então, além de ser prostituta, ela começa a fazer algumas concessões ao marido também, né? Mostrando uma certa revolução, uma autonomia, né? E assim a personagem se torna uma ameaça à honra masculina, né? Ao ego do companheiro dela também, né? E sob essa perspectiva ele pune ela, ele comete um assassinato, né? Esfaqueia ela. E essa tragédia da Juliana poderia ser apenas um reflexo da vida real, né? Mas é muito mais que isso, porque nos anos 70 os crimes contra mulheres não eram punidos no Brasil. Então pode-se entender que é uma crítica do Di Fraga aos assassinatos de mulheres na década de 1970. No final dessa década também emergia no Brasil a segunda onda do feminismo, né? O assassinato de mulheres por parte dos seus companheiros passou a ser atacado por isso, por conta desse fortalecimento do feminismo, né? E tivemos o assassinato ali da Ângela Diniz, né? E ali o movimento feminista ganhou mais visibilidade na mídia, deu início a uma campanha muito famosa chamada Quem Ama Não Mata, né? Inclusive o título da campanha virou título de minissérie na Rede Globo, né? Acho que na década de 80, né? E na verdade foi em 79, no mesmo ano de lançamento do filme A Dama da Zona, que inclusive tem a condenação, né? Que foi a primeira condenação no Brasil de um homem que matou sua companheira, né? Que foi justamente a Ângela Diniz, que foi assassinada em 1976, né? Após o fim do relacionamento, né? Então o marido foi absolvido num primeiro momento, até que houve uma ofensiva do movimento feminista, né? Até realmente condená-lo a 15 anos de prisão, né? E por que isso aconteceu? Porque o Odi Fraga era um cineasta crítico da sociedade. Embora homem, embora com esse viés fetichizado ainda da mulher, né? Mas ele era um intelectual, era um crítico da sociedade, né? E de modo algum, a inserção de uma cena de assassinato no filme, né, em questão, seria eventual, gente. Além disso, o público dele era masculino, né? Como eu já falei, né? Então, ia ao cinema em busca de cenas de sexo e nudez, né? Não ia atrás de tragédia. Né? E por que ele colocou essa cena do esfaqueamento, que é uma cena muito forte, tipo, no final do filme? Então o filme acaba numa tragédia, né? Porque a inserção do assassinato da Juliana no filme, no mínimo, era para incentivar o público a pensar, a se questionar, a refletir a respeito de todas e todas essas mortes. Então, entendo que é desse modo que o autor compreende o feminino. Então era isso que eu tinha a dizer sobre esse importante filme, um filme muito forte, que instiga muito a reflexão de um diretor muito talentoso e famoso, né? Importante. Uma boa noite a todas e todos.